Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Ambulante. Hoje temos de volta a Andreia Castro, que quando aquela bomba infelizmente rebentou no Líbano, ela viu pela televisão, mas sentiu que devia ver de outra forma e realmente participar de outra forma. Teve coragem e foi. Fiquem por aí, vão gostar. Olá, Andreia. Olá, um gosto de ter-te de volta. Obrigada. Não é exatamente pela melhor das razões, na medida em que aquilo que traz aqui adveio de uma situação bastante trágica. Isto é uma redundância, mas acho que se apropria neste caso. Sabes, quando eu vi aquela imagem, eu passei-me completamente. O que é que tu sentiste? O que é que passou pela cabeça quando viste aquilo? Eu estava a trabalhar. Portanto, no fundo, recebi a mensagem pelas redes sociais. E isto vai andar tudo à volta das redes sociais, a nossa conversa hoje, durante imenso tempo. Eu estava de serviço no hospital a fazer urgência e recebo as primeiras imagens da explosão precisamente pelo WhatsApp. E logo aquela preocupação muito grande em relação ao João Sousa, o nosso fotojornalista em Beirute. Portanto, se ele estaria. Exatamente, e que é nosso amigo em comum, e portanto, se ele estaria bem ou não. E claro que naquele primeiro impacto em que estava a trabalhar, aquilo é uma coisa marcante, mas eu tive que recomeçar o que estava a fazer. E no dia seguinte estava de folga e quando estou em casa tenho sempre a televisão ligada nas notícias. Portanto, eu hora após hora estive sempre a ser bombardeada, não é o termo mais feliz, mas foi o que aconteceu literalmente. E foi hora após hora eu estava a receber as imagens na televisão e aquilo chega a uma altura em que há um clique que se dá, porque realmente aquelas imagens são uma coisa nunca antes vista. Quer dizer, nós temos registros das bombas atómicas, mas no passado recente não há nada assim, não é? Sim, epá, eu nunca tinha visto aquele tipo de imagem, como tu dizes, num passado recente. E fui um bocado, talvez, preconceituoso na medida em como se passou no Médio Oriente, assumi que tivesse sido um ataque propositado, mas vai haver e não foi. Mas não foi. Só voltando aqui um bocadinho atrás, não foi a primeira vez que tu te lançaste para fazer voluntariado no estrangeiro, não é? Eu já tinha tido uma experiência de uma semana na Ilha do Príncipe. Portanto, São Tomé e Príncipe, mas isto a cargo de uma ONG, da Ascendere, portanto uma coisa toda muito bem organizada, que não era a primeira vez que enviava uma equipa médica para a Ilha do Príncipe. Portanto, eu fui enquadrada numa das idas, por acaso, curiosamente, foi a última edição a última missão da Ascendere, e portanto eu tinha passado uma semana na Ilha do Príncipe a fazer voluntariado médico, portanto, nomeadamente a nível do hospital e a nível das roças, em que fazia rastreio de cancro de colo do útero. Das roças, sim. Íamos às várias roças, okay, na Ilha do Príncipe, com o nosso equipamento, com as marquesas, com o material de rastreio, e portanto fazíamos as avaliações diretamente nas roças, quando não era possível fazer no hospital. Portanto, foi uma experiência super enriquecedora também, mas uma coisa organizada, não totalmente distinta do que aconteceu agora, não é? O melhor hospital do Príncipe, sentes que estava ao nível de um bom centro de saúde aqui? O melhor ou o único? É o único, só vi um. Foi assim uma experiência. Eu não tinha grande termo de comparação, embora eu sempre que viajo tento de certa forma perceber como é que são os cuidados de saúde dos países de destino, e já fiz isto, já visitei centros de saúde na Guatemala, na Bolívia, no Chile. Vais para fora, chegas lá, fazes contactos antes? Eu ando a viajar. Nunca faço contactos, tal como agora nunca faço contactos. Torces um pé assim só para ir lá? Não, eu chego lá, apresento-me, digo que sou médica e pergunto se posso entrar e se posso ver as coisas. E faço isto, ainda no Colômbia, ano passado fiz isto. Eu vou lá, olha, posso entrar, posso ver, e as coisas acontecem assim. E o pessoal deixa? O pessoal deixa. As pessoas são muito, muito afáveis, regra geral, são todas muito, muito disponíveis, e quando veem que tu tens realmente um interesse genuíno, as portas abrem-se. Em relação ao Príncipe, infelizmente encontramos um hospital com muitas carências a vários níveis, quer a nível de formação profissional, quer a nível de recursos materiais, e portanto parte desta missão da Ascendere passava por levar medicamentos e levar material hospitalar também para estas populações carenciadas de São Tomé e Príncipe. E nós vimos que depois, infelizmente, o material não era muito bem cuidado, as coisas não eram bem preservadas, e portanto as próprias condições e tudo o que já tinha sido deixado nas missões anteriores não estava da melhor forma possível, infelizmente. Mas é sempre uma experiência muito enriquecedora. Não sentes que as pessoas muitas vezes falam um bocado, criticam um bocado o nosso Sistema Nacional de Saúde, ou vários aspectos em Portugal, sem ter um bocado de noção de que podia ser bem pior? Eu não estou a dizer que nós nos devíamos tabelar por baixo, nós devemos sempre comparar-nos com as pessoas que estão em melhores circunstâncias para podermos almejar realmente um melhoramento, ou uma melhoria,
Mas ao mesmo tempo não achas que às vezes há uma falta de noção? Sem dúvida, de que... sem dúvida. E como sabes, eu sou médica de família e tenho esta grande vantagem de já ter viajado muito e ter estado em 70 países. E realmente quando nós saímos da Europa, e sem ser Europa, Canadá, Austrália, Japão e se calhar mais 1 ou 2 destinos, a situação no mundo é muito, muito complicada. E quando ouço pessoas cá em Portugal a queixarem-se do acesso aos cuidados de saúde, ou do tipo de serviço que é prestado, ou do tempo de espera que têm no serviço de urgência, que é hoje em dia a minha atividade profissional principal, é serviço de urgência, quando ouço estas pessoas a queixarem-se, efetivamente não fazem ideia da bolha paradisíaca em que nós vivemos, nomeadamente no continente europeu. Nós temos uma série de regalias, de privilégios que as pessoas dão como bens adquiridos e que não são. São algo que foi conquistado, duramente conquistado, com um processo evolutivo que tomou o seu tempo, mas que se formos comparar com a situação que se vive em África, no Médio Oriente, na América do Sul, é 8 e 80. E as pessoas não têm noção, lá está, o viajar permite-nos muito perceber que nós somos uns privilegiados. E é preciso ter sorte onde se nasce. E acho que às vezes talvez ter essa noção até nos pode trazer alguma paz. Não, e as pessoas às vezes confundem isso um bocado com uma certa... Que achas que nós devíamos dar-nos contente com tudo? Não, simplesmente ter consciência. Por exemplo, eu senti muito isto em relação a um conceito tão simples, ou aparentemente tão simples, como aquele que é da liberdade. Que felizmente há em muitos mais países... É muito mais fácil encontrar liberdade do que boas condições de saúde, mas mesmo assim não é um conceito que existe no mundo todo. Mas falaste do Médio Oriente e o Líbano. Eu estive no Líbano em 2011, que já foi há muito, muito tempo, e fiquei com a ideia, já tinha essa ideia, ela foi mais ou menos confirmada. Digo mais ou menos porque estamos a falar da minha percepção pessoal, não necessariamente de ter observado as estatísticas do Líbano e dos países circundantes, mas fiquei com a ideia que estava um bocadinho mais à frente dos demais. Mas tu, quando vês isto, então, tu olhas para dentro, como é que é o teu processo? O que é que eu tenho para fazer? Que planos é que... O que é que aconteceu dentro de ti para tu decidires? Continua a ser, apesar de já terem passado 2 meses, continua a ser para mim o mais difícil perceber o que é que aconteceu naquelas horas / 2 dias entre ver as primeiras imagens e decidir comprar o bilhete. Porque eu tenho, é muito engraçado, eu ainda não percebi isto sobre mim própria. Eu tanto tenho muita dificuldade em tomar decisões, como penso muito rapidamente sobre as coisas e depois sou muito impulsiva. E realmente, no primeiro dia, portanto, a explosão aconteceu numa terça-feira à noite e eu na quarta-feira tive então o dia todo em casa, e quando cheguei ali por volta das 3, 4 da tarde, já andava desde as 10 da manhã a ver as notícias e ver as imagens, não é? Começo a pensar o que é que vai ser feito. O que é que vai ser feito? Quem é que vai ser enviado? Vou tentar telefonar para uma série de sítios, porque pode ser que esteja a ser constituída uma equipa e que não hajam profissionais suficientes e que seja necessário terem pessoas disponíveis para poderem ir. E não é que eu estivesse disponível. Eu tinha, nessa semana seguinte, eu até tinha 3 turnos a nível do meu trabalho, a nível da urgência. Estava mais folgada do que é habitual, tinha menos atividade profissional, mas ainda assim eu tinha as minhas responsabilidades. Mas comecei a fazer contactos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a AMI, para a Cruz Vermelha, para os Médicos Sem Fronteiras e para muitas entidades. Tentei consulados, embaixadas. Nós não temos uma embaixada portuguesa no Líbano, temos uma representação no Chipre, mas no Líbano não temos. E as respostas eram invariavelmente: estamos a ver, estamos à espera para ver se há um pedido oficial de ajuda das entidades libanesas, estamos a organizar-nos. E em simultâneo diziam-me também: mas olha, tu nunca colaboraste connosco, não tens experiência, nunca vieste numa missão voluntária destas, manda o teu currículo, manda o currículo que a gente vê para a próxima vez se és elegível ou não. E, inclusivamente a parte do INEM disseram mesmo que eu não seria elegível porque não tinha uma coisa chamada curso de hospital de campanha. E quando eu perguntei como é que se frequentava este curso, disseram-me: tens que ser convidada. Portanto, eu nem sequer me poderia candidatar a isto. Portanto, tive ali logo no dia seguinte uma série de portas a fecharem-se, eu a tentar ligar para vários sítios e as respostas eram sempre... Nunca se abriram, não é? Nunca se abriram. Portanto, ou entravam em stand-by ou diziam perentoriamente que eu não tinha condições para ir, porque efetivamente, vamos ver uma coisa, eu não sou das especialidades prioritárias neste tipo de emergências e de cataclismos, porque eu não sou de medicina interna, não sou anestesista, não sou cirurgiã, portanto... Quando acontece uma desgraça deste tamanho, eu compreendo perfeitamente que têm que ir equipas muito bem preparadas em situações de emergência, de risco de vida, que é uma coisa que eu não sei fazer. Apesar de eu trabalhar no serviço de urgência, eu sou médica de família, lido com um conjunto de situações, 90% a 95% do que entra, mas não as situações life-threatening, por assim dizer.
E portanto eu percebo que tenha que ser tudo muito bem organizado e muito bem estratificado. Mas eu sabia que podia ir ajudar, porque eu percebi muito rapidamente que este tipo de explosão ia desencadear muitos ferimentos, nomeadamente feridos de vidro, de estilhaços de vidro, e portanto estávamos a falar de feridas de cortes. E portanto ia ser necessária mão de obra. E isto eu sabia fazer, eu sabia ir suturar. E portanto, quando eu no dia seguinte, portanto, na madrugada de quinta para sexta-feira, quando eu decido comprar o bilhete e ir, foi já depois de falar durante algum tempo com o João Sousa e ele dizer-me: olha, Andréia, as coisas estão muito complicadas, há muita gente que não está a ser observada nos hospitais colapsaram, há profissionais de saúde que morreram, as pessoas não estão a ser observadas porque está a começar a haver escassez de material, há muita gente nas ruas completamente perdida, portanto se tu puderes vir, vem, porque é necessário mão de obra médica. E efetivamente eles foram à procura de médicos, estudantes de medicina, veterinários, tudo o que soubesse suturar, se calhar até a malta do talho, eles tiveram que chamar, porque ficaram desorientados, foi uma catástrofe mesmo. E eu, sabendo que podia fazer isso, que era limpeza, desinfecção de feridas e suturar, eu acabei por tomar a decisão de ir. Sentiste que não tinhas de tirar um curso de hospital de campanha? Exatamente, exato. Senti que para aquilo que era necessário, nesta circunstância muito concreta, eu podia ajudar. Eu já tinha tido vontade de ajudar antes, quando houve o tsunami em 2004, portanto, quando houve também o terremoto no Tahiti. Portanto, já tinha havido assim uma série de situações que eu gostava de no Haiti, desculpa, obrigada, exatamente, que eu gostava de ter ajudado, mas que não me sentia capaz profissionalmente de o fazer. E desta vez eu percebi que podia ser útil. E pronto, e a partir daí foi tomar a decisão e fechar os olhos e ir. E nesse tipo de situações não sentes que é mais provável tu arrependeste de não ter ido do que ter ido? Sim, ter ido, não é? Sem dúvida. Não quer dizer que não possas arrepender de ir, mas em termos de probabilidade, se uma pessoa pesar, é mais provável uma pessoa ia ficar sempre a pensar o que é que eu poderia ter feito se tivesse ido. E depois joga aqui muito a questão do background de viagens. Eu estou muito habituada a viajar sozinha e estou muito habituada a sair do país. Portanto, marcar um voo, pegar numa mochila, ir sozinha para algum lado, para mim era uma coisa fácil. Isto para mim não tinha nada de extraordinário. E a outra coisa era suturar. Também não ia ser nada de extraordinário. Portanto, a visão que eu tenho disto, para mim é muito mais simples e muito mais preto no branco do que se calhar a visão que as pessoas possam ter de fora. Porque para mim eu conjuguei duas coisas que seriam fáceis, mas numa situação se calhar um bocadinho mais complicada do que é habitual, porque era uma cidade destruída, não é? Então compraste o voo para o dia seguinte? Comprei o voo na quinta-feira à noite. Na sexta ainda fui trabalhar. Consegui arranjar um caixote de 13 quilos do Hospital da Luz de Lisboa. Portanto, eu pedi exatamente: preciso disto, isto, isto. E foram impecáveis e arranjaram-me o material. Com gás, linhas de sutura, máscaras, luvas, compressas, pensos, este tipo de coisas assim. Prepararam-me uma caixa. Eu passei em Lisboa, fui levantar as coisas e segui para o aeroporto. E portanto passei a noite de sexta para sábado no aeroporto de Lyon, ali num sofazinho do Starbucks. E depois no sábado de manhã embarquei de Lyon para Beirute e cheguei por volta do meio-dia, que foi o dia principal dos conflitos lá em Beirute. Dos conflitos, a propósito. Porque depois Beirute já estava a ter. Esta cidade tem sido muito castigada. Portanto, eles têm tido várias manifestações nos últimos 10 meses. E o culminar, se calhar, uma das principais manifestações foi exatamente no dia em que eu cheguei. Foi, portanto, de terça para quinta passaram 4 dias. 4 dias depois da explosão, aliás, de terça para sábado. E as pessoas estavam muito revoltadas, estava tudo muito em choque. E, portanto, começaram a haver muitos conflitos na rua, portanto, com balas de borracha da parte do exército libanês, com coquetéis Molotov, com pilhagens, com incêndios. Portanto, já tínhamos a situação complicada que tinha acontecido devido à explosão e depois começámos a ter feridos dos conflitos que se estavam a viver na rua, não é? Portanto, as coisas não estavam a melhorar, pelo contrário. E então, quando tu aterras, além do João, já tens algum contacto que te possa pôr no hospital a trabalhar, ou chegas e vais ver? Eu naqueles 2 dias, a comunidade libanesa acabou por saber que eu ia, porque o João também conhecia alguém cá em Portugal que pertence à comunidade, e portanto foi-se começando a gerar de certa forma uma rede de contactos que se foi estendendo. Portanto, eu já consegui chegar a Beirute com um telemóvel que me foi emprestado, portanto eu já fui com um telemóvel lá. E isso deu-me logo muita facilidade em estar ligada à internet, por exemplo, que fez logo muita diferença. Ele tinha-me arranjado um sítio onde ficar, eu fiquei também em casa de uma rapariga libanesa, portanto foi chegar, pousar as coisas
Ela aconselhou-me a mudar de roupa porque íamos para a zona precisamente de conflitos, que era a Praça dos Mártires, que é muito perto da zona do Porto, fica se calhar uns 600, 800 metros. Estavas com uma roupa mais reveladora? Ou... Não, porque ela disse, sapatos fechados, porque há estilhaços de vidro no chão, calças compridas para te protegeres, uma camisola e arranjou-me um capacete para a cabeça também. E portanto, essa miúda com quem eu fiquei também gosta de fazer fotografia e está de certa forma ligada, não como o João a nível profissional, mas faz algum fotojornalismo e portanto eu fui com ela para a zona de conflito, deixei de a ver, ela seguiu para as avenidas principais e eu fiquei ali na praça logo a ver onde é que eu poderia ajudar a nível de voluntariado, que era isso que eu ia lá fazer, não é? Para e essa praça também tinha sido, além do conflito que estava a decorrer, também tinha sido bastante afetada pela explosão? Tinha, porque a explosão, portanto, a explosão dá-se no porto de Beirute e pelo entendimento que eu tive depois da situação, os silos conseguiram, os silos e a parte do porto da água conseguiram absorver muita da energia da explosão e depois de certa forma ela foi reencaminhada em direção à cidade e portanto tu tens uma faixa de 25 km, uma coisa quase em V, de 25 km de extensão, no qual tu tens nos primeiros quilómetros tudo destruído. Felizmente era a zona do Porto e portanto tinhas muitos armazéns e depois tinhas uma autoestrada e só depois é que começas a ter as casas e os escritórios, portanto os prédios, as zonas residenciais e os escritórios. E nesses primeiros quilómetros está tudo muito danificado, portanto tens prédios inteiros que perderam toda a estrutura a nível de alumínios, de vidro, etc. Tu olhas e não percebes se aquilo era um apartamento, se era um escritório, foi tudo varrido e depois até 25 km de extensão foram encontrados vidros partidos. Portanto, isto foi uma coisa completamente... Lá está, não foi uma explosão que tenha trazido incêndio, nem grandes queimados, se calhar exceção feita àquele primeiro raio ali à volta, mas sobretudo impacto provocado pela onda de choque, que foi uma massa de ar e que rebentou tudo por ali fora, não é? Então tu vais caminhando por essa zona aí, dos mártires e vais à procura de... Como é que fazes? A primeira coisa que eu fiz foi deslocar-me a algumas tendas de apoio. Na altura em que eu cheguei, os conflitos ainda não tinham começado, porque eu cheguei por volta das 4 da tarde e as coisas começaram a ganhar dimensão ali a partir das 6h30, 7. Portanto, eu numa primeira fase comecei a ver as pessoas a juntarem-se, a começarem a manifestar-se, os gritos, as palavras de ordem, esse tipo de coisas. Ainda fui a uma ambulância, na altura disseram-me que não era necessário qualquer tipo de apoio, mas para eu me manter na zona. E eu dizia simplesmente, olha, sou médica, venho de Portugal para ajudar, o que é que eu posso fazer? Só isto. Se dúvidas houvesse, tinha o cartão da ordem na mala e tinha o meu cartão do hospital que dizia hospital e médica. Pronto, as palavras-chave, não é? A doctor. Na sequência dessa tarde as coisas começaram a complicar-se e eu consegui logo no primeiro dia colaborar com a Cruz Vermelha e portanto comecei logo a entrar nas ambulâncias da Cruz Vermelha libanesa, comecei a receber feridos dos primeiros conflitos já ao final da tarde, cair da noite, e a participar nos transportes para alguns hospitais locais. Portanto, logo no primeiro dia tive logo algum contacto. Eu própria levei com o gás lacrimogéneo. Sério? Que é uma coisa horrorosa, sim, que é muito complicado. Como? Epá, eu não sabia o que era, não é? Portanto, obviamente tu vês fumo e que vês uma série de situações, mas não percebes o que é que está a passar porque nós nunca tivemos este tipo de experiência nem este tipo de vivência, não é? E de repente começas-te a sentir meio a sufocar, a garganta Mas a polícia tinha mandado para picar. Para expressar ou... A polícia estava a tentar dispersar as pessoas e inicialmente lançava então o gás lacrimogéneo, que lá está, os olhos a arder, a vontade de vomitar, tudo junto, e muita gente que inclusive é que desmaiou e portanto chegavam-nos muita gente desmaiada ou muito indisposta por causa do efeito do gás, ou então progressivamente ao longo da noite começaram a chegar também pessoas com ferimentos de balas de borracha. A situação depois começou a complicar-se verdadeiramente quando começaram sobretudo a tentar desmobilizar as pessoas e quando o exército começou a vir na nossa direção e quando toda a gente começa a correr, e aí sim pela primeira vez eu tive um bocado de receio, porque é aquela sensação que tu tens que se há um que cai no chão, as coisas a partir daí complicam-se, não é? Porque caem os outros todos em cima e pronto, já sabemos o resto da história. E estamos a falar de um bairro em que não havia eletricidade, porque toda aquela zona em redor do Porto ficou às escuras. Portanto, as luzes que haviam eram as luzes dos conflitos, dos telemóveis, das ambulâncias e pouco mais. Portanto, era um cenário de guerra completamente. Mas e depois chegaste a trabalhar mesmo no hospital ou ias fazendo isto todos os dias? Depois, eu tive lá uma semana inteira, de sábado a sábado. Depois, com esta rede de contactos que se foi criando, eu consegui chegar ao contacto com várias ONGs e com vários hospitais. E, portanto, eu comecei a ir diretamente aos hospitais, que eu tinha levado um caixote de donativos. Portanto, consegui ir diretamente aos hospitais, tentar perceber
como é que as coisas estavam. Primeiro eu queria saber se podia ajudar, porque o que eu pensei foi: eu posso ser mão de obra útil, nem que seja para grandes cirurgiões, para eles avançarem mais rapidamente para o tipo de cirurgias. Ou seja, há uma cirurgia importante, o cirurgião está a fazer o seu trabalho, mas depois no fim já são aquelas suturas mesmo de término. Portanto, ele pode-me passar esse trabalho e pode passar para outra pessoa que esteja a precisar mais de cuidados mais urgentemente. Portanto, eu fui para ser mão de obra, mais nada. Efetivamente, quando começo a entrar nos hospitais, já tinham passado 3, 4 dias, portanto, os grandes ferimentos já tinham sido resolvidos, pelo menos dentro das pessoas que tinham ido ao hospital, e eu começo a perceber que há muita coisa partida e, sobretudo, que os materiais tinham sido completamente gastos. Portanto, na noite da explosão, cada hospital recebeu, em média, 400 doentes no espaço de 3, 4 horas, 400 feridos. Portanto, o material esgotou-se totalmente. Nós temos há relatos de pessoas que levaram 600 pontos, há muita gente que foi 600 pontos, há muita gente que foi suturada sem anestesia, porque depois começou tudo a acabar. Acabaram-se a anestesia, acabou-se as linhas de sutura, acabaram-se as compressas, porque toda a gente vinha com estilhaços por todo o corpo e, portanto, com necessidade de limpezas e de suturas da cabeça até aos pés, portanto, desde adultos a crianças. E há vídeos que mostram precisamente as pessoas a entrar nos serviços hospitalares e é o caos completo. Portanto, aquilo que eu depois comecei a ter noção muito cedo é que não havia nada. Eles já estavam há muito tempo em autogestão, porque o Líbano já vinha a sofrer por questões políticas e etc. Sim, estava uma crise enorme, algumas limitações, exato. Portanto, não havia material hospitalar, eles ficaram sem nada. Portanto, eu começo a pedir listas de material, o que é que havia, porque também comecei no primeiro dia pelo Instagram a fazer uma recolha de fundos. E no primeiro dia cheguei aos 800 euros, ao fim de uma semana tinha 8.000 euros em donativos. Através do Instagram? Através do Instagram. As pessoas começaram. Eu comecei pelo MBWay, porque achei que ele me ia dar imenso tempo. No dia seguinte, o meu MBWay já tinha esgotado, porque eles só permitem 50 transferências por mês. Esgotei o meu número, esgotei o de mais 2 pessoas e ficámos com as transferências bloqueadas. A partir daí, abri uma conta no banco e. Abriste uma conta? Pus uma conta a zeros, que é para os donativos verterem todos para ali. E, portanto, durante aquela semana que eu lá estive, eu acabei por não só dar apoio a feridos, até porque depois comecei a trabalhar no terreno com uma ONG que tinha algum material de sutura e foi com quem eu estive mais tempo, como ia a vários hospitais, e cheguei a ir a 6 hospitais diferentes, onde percebi exatamente o que é que fazia falta e tentei comprar as coisas. Portanto, fizeste isso tudo numa semana? Fiz isto tudo numa semana. Se tu me estivesse a falar de algo que aconteceu ao longo de 6 meses, eu não ia estranhar. Não, foi tudo uma semana, porque eu levava comigo dinheiro em dólares, e depois as pessoas começaram a doar. E como começaram a doar, eu tinha liquidez para aplicar o dinheiro. O problema é que era tudo muito caro. Portanto, eu gastei logo num dos hospitais mais carenciados, que era um hospital público, onde me disseram que os profissionais não recebiam ordenados há 2 meses. Eu perguntei: o que é que vocês precisam? Eu tenho dinheiro, eu tenho aqui $1.000 para gastar convosco, o que é que vocês precisam? E eles disseram: precisamos de máscaras. Então, e quanto é que custam as máscaras? $1.000. Então, e quantas máscaras? Era 100 máscaras. O quê? E eu disse: desculpem, eu não vou dar $1.000 para pagar 100 máscaras. Pronto, obviamente não são máscaras cirúrgicas, são máscaras mais apropriadas aos médicos que estão a lidar com o Covid. Mas ainda assim, isto deu-me logo a noção muito real e muito clara de que era tudo extremamente caro. Portanto, eu ainda estive a fazer papel de negociar com os fornecedores, consegui baixar um bocadinho, consegui 85 máscaras por $500, uma coisa assim. Portanto, gastei $500 aí, gastei $500 em 40 litros de desinfetante para o chão, foi outra coisa que me pediram. E depois, para uma das ONGs, gastei mais $500 em medicamentos, um caixote que significava quase nada, e ia aplicando o dinheiro assim. Ainda cheguei a pedir transferência de Portugal para a conta libanesa para conseguir tirar o dinheiro do banco. Ainda tive o dinheiro bloqueado durante 2 dias. Depois isto tem uma série de outros problemas, que é: a cidade começou a ficar sem dólares. Eu tive que ir para as agências, nomeadamente para a Western Union, tentar retirar os dólares do banco sem conseguir, porque eles têm um limite. Para já, as agências, como eu estava a dizer, começaram a ficar sem dinheiro. Só havia uma agência na cidade toda que tinha dólares ainda. E esta agência só libertava 100 senhas por dia. E, portanto, quando eu cheguei às 9 da manhã, estavam pessoas desde as 4 à espera de uma senha. Portanto, isto já foi nos últimos dias antes de me vir embora. Portanto,
eu ainda consegui mesmo assim ir buscar mais dinheiro e aplicar mais dinheiro dos donativos que me estavam a ser enviados de Portugal para pagar contas nos hospitais, para ver as necessidades, etc. E para além dos hospitais, encontrei a tal ONG, que é a Inara, que tinha algum material cirúrgico e, portanto, muito do meu tempo foi também passado no terreno, diretamente no bairro onde houve a explosão, a fazer apoio a feridos que não tinham sido observados no hospital. Porque a situação foi tão caótica que houve muita gente que ou foram ao hospital e não foram observados, ou não foram ao hospital com medo dos custos, porque isto também tem muitos refugiados e tem muita gente que não quis ir com medo de quanto é que poderiam ter que pagar, não é? E, portanto, ao fim de uma semana, eu ainda encontrei pessoas nas ruas com feridas infectadas, feridas só cobertas por papel higiênico, com os atilhos à volta. Portanto, mesmo aqueles que tinham sido observados nos hospitais, imagina, tinham um corte enorme, tinham só levado 4 agrafos, que era para safar. Não é? Porque havia doentes críticos e as equipas tiveram que escolher o que era prioritário. E, portanto, se calhar num corte enorme, em vez de terem capacidade e tempo para limpar e suturar devidamente, chegaram lá, fizeram 4 ou 5 agrafos e passaram para o seguinte. Portanto, havia muita gente que ou não tinha sido vista, ou tinha sido vista e estavam com as feridas a infectar. Portanto, houve muitos problemas ao longo de uma semana. Sim, não é uma cena que rodou assim rápido, não é? Houve muita coisa a acontecer. Portanto, foi por isso que foste lá 3 vezes, não foi? Fui 3 vezes. Foi por isso que voltaste uma segunda vez ou foi por... Entretanto, quando eu voltei, ainda pelo Instagram, o que aconteceu foi, eu já tinha uma conta, eu tinha na altura 8.000 seguidores e as pessoas, eu fui sempre muito transparente em relação ao que estava a fazer. E quando eu comecei a pedir donativos, as pessoas começaram a partilhar a conta muito, tive centenas de partilhas do que estava a acontecer. E portanto as coisas cresceram muito. E cresceram de tal forma que houve uma altura, 2 ou 3 dias antes de me vir embora, que dizia que, não sei o que é de fazer, porque eu sinto que estou a usar o vosso dinheiro e que o dinheiro não representa nada. Quer dizer, eu gasto $500 como se tivesse gasto 50, isto não representa nada. Sem mais que $1.000. E perguntei às pessoas o que é que achavam que eu devia fazer, se devia gastar o dinheiro todo lá ou se devia comprar as coisas em Portugal e mandar para o Líbano. Bem, eu não sonhava o que é que me estava a meter naquela altura, obviamente, não é? Que as pessoas foram unânimes em que eu devia comprar as coisas em Portugal e, portanto, eu chego a Portugal ainda com 3.000 euros, qualquer coisa assim, para aplicar, e é nessa altura, portanto, eu estive em Beirute a primeira vez de 8 a 15 de agosto, e a seguir a 15 de agosto o que eu começo a fazer é mandar centenas de e-mails para tudo o que é entidades a nível nacional que tivessem de certa forma relacionadas com a área da saúde a pedir donativos. Eu tinha as listas do que era necessário e eram listas aos milhares de unidades de luvas, milhares de unidades de compressas, milhares de linhas, era tudo assim. E eu começo a pedir às pessoas para doarem. E quando começo a fazer este pedido, começo a receber em minha casa e no trabalho caixotes atrás de caixotes de donativos individuais. E posteriormente das empresas. Nós estávamos em agosto, muitas empresas não viram os e-mails, demoraram ainda 2 semanas a responder. Portanto, na sequência disto, pessoas que estavam a interagir mais comigo pelo Instagram, eu passei-as para um grupo do WhatsApp, fiz um grupo de voluntários e foi aqui que nasceu a iniciativa Ajudar Beirute. Começámos a dar... Eu tive que dar um nome ao grupo. Claro. Então, pronto, meti o nome Ajudar Beirute. E foram inesgotáveis, porque pessoas que não se conheciam de lado nenhum começaram a ver como é que podíamos mandar material para o Líbano, quais é que eram as companhias aéreas que permitiam levar caixotes ou não, como é que as coisas podiam ir pela via marítima. Chegámos a ter contactos com a Força Aérea. Eu cheguei a estar reunida com o Dr. Francisco Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, tivemos aqui uma série de contactos e ativámos uma série de coisas para viabilizar o envio do material para Beirute. Depois, os donativos continuavam a chegar. Eu cheguei aos 15.000 euros em donativos ou 16.000 euros em donativos e, portanto, nós tínhamos liquidez para mandar as coisas. Portanto, tratava-se de transformar o dinheiro em bens hospitalares e depois fazer isto chegar. Houve uma associação, que foi a Associação Romã Azul, que se ofereceu logo de início para cobrir os custos de envio de um contentor de Portugal para Beirute. Portanto, havia uma solução de transporte via marítima, porque o porto não foi todo desfeito, há uma zona do porto que está a funcionar. E, portanto, nós iríamos enviar as coisas por contentor até Beirute. Portanto, a nossa missão depois era encher o contentor. Ok, temos um contentor disponível, bora encher o contentor. Portanto, acabo por marcar uma segunda viagem
a 3 de setembro. E quando digo ao grupo que vou voltar a Beirute, houve malta que quis vir também e não houve qualquer seleção. Os primeiros a dizerem que queriam ir e que tinham mostrado logo de início interesse em ir foram os que vieram. E portanto eu voltei a Beirute de 3 a 7 de setembro com mais 5 voluntários. Levámos cerca de 100 kg de material hospitalar, cada um de nós levava um caixote. Portanto, já aí. Além do contentor? Não, isso estava em segundo plano. Okay. O que nós fizemos foi: nós começámos em casa a organizar dezenas e dezenas de caixotes, mas cada caixote era preparado de forma personalizada. Portanto, não havia caixote de chapa 5. Eu não tinha um caixote de máscaras, nem um caixote de compressas. Eu tinha caixotes com tudo, aquilo era quase um cabaz. Imagina, tu fazes um cabaz com várias coisas. Nós fizemos dezenas e dezenas de caixotes com várias coisas. Portanto, quando chega a altura quando chega ali aquela primeira semana de setembro, o que nós fizemos foi levar material prioritário, ou seja, comprámos medicamentos, muita medicação crónica, coisas estavam em falta, medicamentos para a tensão arterial, para a hipertensão, aliás, medicamentos para a diabetes. Comprámos e tivemos acesso, felizmente houve uma doação muito boa de medicamentos da área oncológica, portanto para doentes com cancro. E nós levámos 6 caixotes de material prioritário logo nesta segunda viagem de 3 a 7. Eu e os outros 5 voluntários. E continuávamos a preparar tudo para ser enviado pelo contentor. Portanto, tínhamos esta missão de encher o contentor, as coisas continuavam a chegar a casa e eu rapidamente tinha a sala, que é uma sala grande, cheia até ao teto. Todas as paredes da sala até ao teto tinham caixotes. E todos os caixotes que chegavam tinham que ser desmontados, as coisas tinham que ser inventariadas e tinham que ser recolocados nos caixotes organizados por nós. Portanto, nós contámos tudo. Todos os frascos de betadine, todos os frascos de soro fisiológico, todas as compressas que chegaram, todas as caixinhas de medicamentos, estava tudo inventariado no Excel. Portanto, a minha casa transformou-se num armazém. E ao fim de semana, os voluntários vinham para a minha casa montar tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós começávamos às 3 da tarde e chegámos a ir até às 11 da noite, uma vez ou duas. Vamos a Beirute uma segunda vez. Já encontramos uma cidade bastante mais limpa, porque as pessoas é que limparam tudo. Tu vês que a comunidade libanesa é que se juntou e logo quando eu estive lá na primeira semana, tu vias as pessoas de vassoura a limpar as ruas. Não vias o exército a limpar. Vias as pessoas de vassoura. E vias as pessoas a dar comida, e vias as pessoas a dar água, e vias as pessoas a ir porta a porta, ajudarem-se uns aos outros e a saírem à noite e a ir para os bairros sem luz, a gritar, a ver se haviam sobreviventes ou a ver se só haviam alguém a precisar de ajuda. Não vias as entidades oficiais a fazer isto, eram as pessoas. E quando eu volto lá, passado 3 semanas, eu já encontro uma cidade muito mais limpa, embora com os edifícios ainda totalmente desfeitos. Não é? Mas houve um esforço e já se via alguns negócios a reabrir e alguns pequenos restaurantes já reabilitados e etc. Volto de Beirute a segunda vez e estamos em casa a organizar as coisas todas, porque nós estabelecemos como limite de recolha dos donativos o dia 7 de setembro. Porque era 7 de setembro para termos 2 semanas para organizar tudo o que chegasse. E depois tínhamos que contar 3 semanas do envio do contentor. Portanto, as coisas iam demorar, não é? E estamos a falar de medicamentos e de material hospitalar, que eram coisas críticas. Nós não podíamos demorar, não é? Ainda por cima eu tinha supostamente 4 dias de férias pelo meio, que acabei por abdicar delas, não fui. Portanto, andávamos um bocadinho a contra-relógio, porque estas 3 semanas de delay do contentor sair de Portugal e chegar ao Líbano era realmente muito tempo. Eis não quando estávamos em casa e recebo uma chamada da Fundação Mirpuri, em que me dizem: Andreia, estamos a preparar um voo para o Líbano, queres enviar o teu material connosco? A Fundação Mirpuri é responsável pela empresa de aviação iFly. Okay. E portanto, de repente, de um momento para o outro, nós tivemos um avião disponível para levar os donativos. Donativos estes que chegaram, no final de contas, aos 3.000 quilos. 3.000 quilos? 3.000 quilos. Uau. De medicamentos e material hospitalar e que está avaliado em mais de 250 mil euros. Incrível. E foste agora há pouco tempo, não é? Fui. Voltei este fim de semana, há 3 dias atrás. Olha, incrível, muitos parabéns, meu. Fixe.
perceber como é que uma pessoa. Na verdade, eu ia dizer sozinha, mas não é sozinha. Tipo, inicialmente tu pensaste nisso sozinha, em ir, e as pessoas acabaram por elevar-te e acompanhar-te neste périplo, e isso é muito inspirador. Obrigado por teres vindo compartilhar. Obrigada, eu acho que isto tem duas coisas que se podem tirar disto. Por um lado é a parte boa das redes sociais, que é como é que uma pessoa sozinha de repente consegue fazer algo tão grande, e como é que tanta gente se une por uma causa em comum sem se conhecer previamente, e as coisas ganham a dimensão que ganham, não é? Foi tudo graças às redes sociais, ao Instagram, ao Facebook, e depois a todas as publicações que saíram na comunicação social, porque isto depois passou pela televisão, pela rádio, etc. E depois a outra coisa é como é que uma pessoa que ninguém conhece, tudo bem, tinha uma conta com 8 mil seguidores, mas quer dizer, isto não vale nada comparando com pessoas da televisão e etc, não tem qualquer valor. Como é que uma pessoa que ninguém conhece de repente passa de 13 quilos para 100 e de 100 para 3 mil quilos, e passa de um caixote para um avião que leva caixotes, não é? E acho que isto que se tira é que foram-se pondo desafios e os desafios foram sendo ultrapassados, mas qualquer pessoa, venha de onde vier, quando dizem que as pessoas não podem mudar o mundo, podem, efetivamente podem, não é? Quer dizer, qualquer pessoa mudar o mundo pode todo, fazer. mas podem mudar o mundo de alguém. E tu certamente mudaste o mundo de alguém, de vários alguéns libaneses. Acho que se toda a gente tivesse uma causa, pequena que fosse, nós não temos que ir todos para o Líbano, nem temos todos que sair do país, mas se cada pessoa ao longo da sua vida tivesse uma causa, nem que fosse uma coisa relacionada com o prédio ao lado de onde vive, podia ser tudo muito mais fácil e podia ser tudo muito melhor. E não há motivo para nós vivermos em conflito uns com os outros e a criar problemas uns aos outros, quando as coisas podem ser fluidas e podem correr bem, e podemos todos transformar o mundo num espaço melhor. Excelente. Olha, muito obrigado. Aí em casa, se quiserem acompanhar as futuras aventuras da Andreia, podem fazê-lo no Instagram em Me Across the World. Me, travessão cansado, across, travessão cansado, de travessão cansado, world. Sim, eu gosto de usar travessão cansada em vez de Me Across the World também aparece. Também logo. aparece, pronto. Eu pelo mundo. Acompanhem a Andreia. Em relação a nós, se gostaram deste episódio e querem que a Metamorfose siga para a frente, podem apoiá-la em patreon.com/Metamorfose Ambulante. Outra forma de apoiarem a Metamorfose é comprando os meus livrinhos. Temos aqui este que é de Portugal a Singapura por terra, este que é de Portugal à África do Sul de bicicleta, e este que é uma viagem à boleia de Panamá ao México, é o meu livro mais recente. São livros espetaculares. Podem comprá-los em daquiali.com e podem seguir as minhas próprias aventuras no Instagram e no Facebook em Pedro on the Road. Até para a semana. André, até à próxima. Obrigado, Pedro, sempre um prazer.